Graça e paz, queridos irmãos. Quero neste momento louvar a Deus com esta oração. Também agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos. E quero também pedir a Deus que Ele esteja orientando o seu servo na transmissão da palavra nesta noite. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus Altíssimo, o Deus merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ó Deus, também nós Te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Louvamos o Teu nome, Pai, porque um dia Tu nos salvaste, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Oramos também pela mensagem que o Teu servo vai nos trazer nesta noite, que a Tua palavra venha de encontro a cada coração que estará ouvindo. Ó Deus, usa o Teu Filho, Pai, que Ele possa, Deus, estar falando não de si mesmo, mas do Senhor. Oramos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos, boa noite, amigos. Pegue a sua Bíblia e abra em 1 Reis 17. Hoje queremos compartilhar a palavra de Deus nesse texto sagrado. E é bom ouvir, mas é muito importante estar lendo, importante estar conferindo na sua Bíblia o que Deus diz. O tema da nossa meditação é Elias, um homem de Deus. Elias, um homem de Deus. Você já é uma pessoa de Deus, você já é um filho de Deus, você já é uma mulher de Deus, você já é um homem de Deus. Se é, amém, louvado seja o Senhor. Se não é, precisa ser. E para ser um filho de Deus, é preciso ter uma experiência com Ele. Uma experiência pessoal, uma experiência real, uma experiência de conversão. E nós vemos isso aqui neste homem. Então a primeira qualidade, a primeira evidência de uma pessoa que é de Deus é quando ela realmente demonstra com a sua vida. Nós vemos isso aqui na vida de Elias. Ele mostra que é um homem de Deus porque ele tem uma experiência com Deus. No versículo 1 ele diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Perante cuja face estou. Então aqui ele está manifestando, ele está demonstrando com palavras o que ele teve uma experiência com Deus. Então se ele não tivesse tido uma experiência com Deus, ele não teria essa coragem de chegar diante dessa autoridade de um rei. E é bom lembrar que esse rei era o rei ímpio, um rei perverso, um rei malvado, um rei que estava praticando todo tipo de maldade, de violência e até mesmo, junto com a sua mulher, matando os profetas do Senhor. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, é uma pessoa que realmente tem essa atitude, não só afirmar, mas também de demonstrar que tem uma experiência com Deus. A palavra do Senhor diz: provai e vede que o Senhor é bom. Uma outra marca de uma pessoa de Deus é uma pessoa que testemunha, é uma pessoa que fala o que Deus diz. Então, a mensagem que ele transmite aqui para esse homem, para esse rei, para essa autoridade, é uma mensagem de juízo.
porque nosso Deus, o meu Deus, o Deus que eu creio, o Deus da palavra, Ele é um Deus de amor, é um Deus de justiça também. Então, como aquele homem e também o povo estavam vivendo na sua imoralidade, na sua idolatria, então agora Deus envia este homem de Deus, Elias, para transmitir uma mensagem de juízo. E qual é a mensagem? Está no mesmo versículo. Versículo 1 diz assim: nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então, Elias, uma testemunha eficaz, destemida, então chega e transmite ali uma mensagem de juízo. Estamos vivendo um período de crise, de pandemia. Eu não tenho nenhuma dúvida que é o juízo de Deus. Então Deus quer que as pessoas venham se arrepender. Deus quer que as pessoas venham voltar suas mentes, seus corações para o Senhor. Por quê? Porque Deus é um Deus santo e Ele, como santo, Ele exige de mim, de você, de nós, uma vida também de santidade. E Deus tem toda a autoridade, Ele é soberano para agir como assim Ele desejar. Então, nesse período, Deus decidiu impedir de enviar chuva e orvalho para que as pessoas ali, o rei e também o povo, pudessem tomar consciência que precisavam buscar Deus enquanto se pode achar. Então essa é uma outra marca de um homem de Deus, é falar, anunciar, proclamar o juízo de Deus. Uma outra marca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é que ouve a voz de Deus, é sensível à voz de Deus. E nós vemos isso no versículo 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Então ele ouve a voz de Deus, ele ouviu a voz do Senhor, e Deus continua fazendo a mesma coisa. Deus está falando todo dia, o dia todo. Deus está falando. O homem de Deus, a mulher de Deus, o filho de Deus, todo dia está ouvindo a voz de Deus. Quem é filho de Deus ouve, porque está aqui na palavra. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus fala isso. Ele diz: quem tem ouvido, ouça. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. E a voz de Deus a gente ouve na palavra, na Escritura. Então todo homem, toda mulher, toda pessoa que é de Deus há de ter essa prática, há de ter esse hábito de estar ouvindo a voz do Senhor. E não tem coisa mais linda, mais bela do que ouvir a voz do Senhor. Então Deus está constantemente falando ao seu povo, ao seu filho. E nós precisamos estar atentos, ouvindo a voz do Senhor. E Ele fala conosco, tanto para nos confortar, como também para nos animar, para nos encorajar, para nos corrigir e também para nos dar direção, orientação. E foi o que aconteceu aqui. O profeta, ele ouviu a voz do Senhor falando com ele. E o que é que Deus fala com ele? Então, essa é a terceira mensagem, melhor, a terceira qualidade de um homem de Deus. Obedece, obedece a voz de Deus. Versículo 4 diz: beberás da torrente e ordenei aos povos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Então ele ouve a voz de Deus, e a voz que ele ouviu foi uma voz de direção, de orientação e de promessa.
palavra de Deus ela está cheia de promessas e de mandamentos. Então, ouvir a voz de Deus significa isso. Eu tanto estar atento às promessas de Deus, como também aos mandamentos. Nós temos aqui que existe aqui a promessa e existe também os mandamentos. Então a promessa está aqui: beberás da torrente e ordenei aos povos que ali mesmo te sustentem. Então eu e você nós precisamos também estar dando ouvido, dando crédito à promessa de Deus, ou às promessas do Senhor. Jesus Cristo, lá em João, no capítulo 7, versículo 37, tem uma promessa maravilhosa para mim, para você e para todos. Ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então quem crê em Jesus, então experimenta da água da vida, tem a sua alma, tem o seu espírito, tem o seu coração plenamente saciados pela presença, pela água que Jesus Cristo dá. Também nós temos a promessa de Deus falando para o povo de Israel, e que também essa promessa é para mim, é para você, é para nós. Lá em Isaías, no capítulo 48, Deus, usando o profeta Isaías, ele diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Deus de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deve seguir. Então, diante de tanta confusão que nós vivemos nesse momento, é tempo de nós estarmos ouvindo a voz de Deus, a promessa de Deus. Deus falando que Deus nos ensina o que é útil. O que é útil? Aquilo que é bom, aquilo que faz bem, aquilo que é agradável, aquilo que causa bem-estar físico, emocional e espiritual. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos abençoados, somos fortalecidos, somos renovados, e Ele também nos dá direção. É o que diz aqui a palavra. E Ele não só dá direção, mas também a promessa dele estar suprindo as nossas necessidades. Como diz aqui, beberás da torrente. Então Deus, ele sustenta o profeta ali, dando água e dando pão, e não somente dando água e pão no sentido físico, mas também alimentando a sua alma, o seu espírito. Em Isaías 57, versículo 11, o mesmo profeta, Deus falando, dizendo assim, que Deus guiará continuamente. Deus te guiará continuamente. Então, uma pessoa de Deus, ela é guiada, ela é conduzida, é orientada por Deus. E Ele não só guia, mas diz o texto sagrado, que Ele fartará a tua alma. Uma palavra para dizer que Deus, Ele atende, Ele supre, Ele alimenta a nossa alma, o nosso coração e também o nosso físico. Outra palavra que Ele diz, que Deus fortalece os nossos ossos. É uma palavra para dizer que Deus nos dá saúde física também. Porque o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, o meu Deus, o nosso Deus, o Deus Criador, é o Deus da saúde física e da saúde espiritual. Então Deus quer que eu tenha saúde física, Deus quer que você tenha saúde física. Ele não só quer, mas Ele também dá. E ainda a palavra de Deus diz que uma pessoa guiada, conduzida, sustentada por Deus, tem uma vida bela. O texto sagrado diz que Deus compara a nossa vida a um jardim florido, a um manancial cujas águas nunca secam. Então, ser guiado por Deus, ser sustentado por Deus, significa nós termos essa experiência, uma experiência de estarmos usufruindo, experimentando das promessas do Senhor Jesus. Mas ainda, continuando, uma pessoa de Deus, ela obedece, ela não só ouve, ela não só confia nas promessas, mas ela também obedece os mandamentos do Senhor. Veja o versículo 5. Foi,
pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Então ele foi e obedeceu. Esse lugar era um lugar obscuro, era um lugar que não tinha ninguém, porque o propósito de Deus para Elias não era só alimentar o seu corpo, não era só dar a água para o seu corpo, mas o propósito de Deus dele ficar ali era um retiro espiritual. Deus queria estar trabalhando na vida dele. E então ele se retira e ele fica ali mais de ano, no lugar solitário, longe de tudo e de todos, e ali ele está sendo treinado por Deus, ele está sendo fortalecido por Deus, porque Deus vai usar poderosamente, maravilhosamente esse homem. E é isso que Deus também espera de mim e de você. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ser usada por Deus, você precisa também ter o seu momento a sós com Deus. Foi o que Deus fez com Elias. Então ele se retira, ele fica ali, naquele lugar obscuro, naquele lugar solitário, porém com a presença de Deus. Ali ele ficou durante mais de ano, sendo sustentado, sendo alimentado e fortalecido por Deus. E quando ele sai dali, ele sai fortalecido, alimentado por Deus. E é isso que também Deus espera de você. Deus quer que eu e você sejamos pessoas obedientes, tá? Essa é uma das marcas que Deus quer encontrar na sua vida, na minha vida, obediência. Certa vez Jesus, ele contou a história de um pai. O pai chamou 2 filhos e disse para os 2 filhos, para que eles fossem trabalhar na vinha. Diz a palavra que o primeiro disse, eu vou, mas não foi. O outro disse que não ia e foi. E Jesus perguntou, qual dos 2 que fez a vontade do pai? O que disse que ia e não foi, ou aquele que disse que não ia e foi? Então a resposta foi justamente o que foi o que disse que não ia e depois foi. Então não adianta nós falarmos que somos de Deus e ficamos na desobediência, porque o que vale diante de Deus é a obediência. Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entram no meu reino, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, é aquele que está em obediência ao Senhor. Outra marca que nós encontramos aqui de um homem de Deus é que ele confiou na providência de Deus. Ele não questionou. O versículo 6 diz, os povos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Então ele descansou, ele confiou nesse Deus, na promessa e na providência de Deus. Filipenses 4, versículo 19, Paulo ele diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos também confiar na providência de Deus. Amém? Mas o texto sagrado diz que ele passou por uma provação. Olha o versículo 7. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele é provado. Então chegou a provação. Então não é pelo fato de você e eu sermos de Deus, e nós somos filhos de Deus, que significa que não vamos passar por provação. Então ali houve uma provação, o ribeiro secou, tá? Mas Elias não se desesperou. Elias ficou ali confiando na providência do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, uma hora e outra, alguma coisa vai nos faltar. Algum momento, alguma coisa vai nos faltar. Alguém vai nos ferir.
alguém vai nos contrariar. A saúde pode nos faltar, o dinheiro pode nos faltar, um amigo pode nos faltar, o pai, a mãe, o esposo, a esposa pode nos faltar. Então, sempre nesse mundo vamos passar por algum tipo de provação, por algum tipo de tristeza, por algum tipo de crise. Mas não se desespere. Não vamos nos desesperar. Vamos manter a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E eu quero encerrar essa palavra trazendo uma palavra de esperança. Amém? Então, se você quiser abrir, abra em 1 Pedro, capítulo 1. Então, mesmo diante de qualquer provação, mesmo diante de qualquer perda, mantenha a sua fé, mantenha a sua confiança no Senhor. Amém? Então, diz assim a palavra, 1 Pedro 1, do 3 ao versículo 7. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, Deus quer que você e eu possamos nos manter firmes, fiéis a Ele, esperançosos, mesmo na provação. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. E se você, meu amigo, ainda não aceitou Jesus, aceite, abra o seu coração para Jesus, deixe que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. Oremos. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento de meditação. Que o Senhor abençoe meu irmão, que o Senhor abençoe a minha irmã, que o Senhor abençoe a minha vida, abençoe a minha família, abençoe para a nossa igreja, abençoe cada igreja do Senhor, e que o Senhor, Pai, esteja trazendo, Deus, cura para aqueles que estão doentes, aqueles que estão, Deus, sofrendo, o consolo e salvação para aqueles que estão perdidos. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe, meu Pai, também o meu amigo, a minha amiga, e que teu Espírito Santo faça uma obra no seu coração, uma obra, Pai, de restauração, uma obra de salvação. Pai, assim oro, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco, com todo o povo do Senhor, hoje e sempre. Amém.